Calorão, esse é o tema, nós vamos continuar, vamos seguir nesse tema. Você que acompanhou o último episódio, a gente falou de incêndios em vegetação, na fauna e na flora aqui do estado de Goiás, também centro-oeste do Brasil. E a gente vai continuar nesse bate-papo, só que agora mais profundo, pecuária de corte de leite, como esse calorão, essa seca, essa secura extrema que a gente tem passado aí, segundo o Climatempo, que vai continuar até bem meados ali da primavera, chegando em outubro, como os animais devem se portar, como que eles se comportam ali, de que forma a gente pode trazer um bem-estar. É isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu espero que você goste. Já vou apresentar o nosso entrevistado de hoje. Ele é médico veterinário com especialização em produção de ruminantes, ele é mestre e doutor em ciência animal. Ele atuou por 16 anos como instrutor de pecuária leiteira pelo Senar Goiás, conhece de dentro a realidade do produtor e hoje ele é coordenador regional também do Senar Goiás e ex-professor meu de técnico de agronegócio de produção animal, Saldi Peixoto. Seja bem-vindo ao Agro 2. Obrigado, Janaína. Estamos aqui às ordens para tentar esclarecer o máximo possível dessas dúvidas aí desse período que é sempre crítico, né? Eu queria já começando assim, seja bem-vindo, muito obrigada por ter atendido esse pedido aí de uma ex-aluna, né? Ele me deu aula de produção animal, a gente visitou até a propriedade da Piracanjuba, né? Você Piracanjuba Procampo, era uma propriedade parceira nossa na época. E eu lembro que era uma época de muito calor também. A gente sofreu, né, naquele dia para poder produzir. Ele não vai lembrar porque é turma demais, mas eu lembro claramente. Gente, tá muito calor. Eu queria que, já repercutindo, como que você tem percebido aí dentro da pecuária, você tem acompanhado muito a pecuária de leite, mas também tem um pouco desse cenário da pecuária de corte, esse calorão e essa seca que tem vindo aí no Centro-Oeste. Sempre esse período é um período crítico, né? O produtor ele tem que estar sempre antenado e sempre produzindo comida a mais, né? A palavra de ordem é essa, ele tem que se preparar para o improvável, né? Então ele tem que ter essa produção de comida já bem elástica, né? Para que ele consiga passar o período sem maiores problemas. Então o produtor de leite hoje que migrou muito para os sistemas confinados, né? Então ele já tem essa previsão anual. Então até certo ponto a comida já para ele já é tranquilo. Agora os impactos para esse produtor de leite com essa mudança climática ou com esse tempo quente, sim manter o bem-estar nos animais, né? Então, a gente sabe que os rebanhos leiteiros de alta produção, eles têm o cruzamento europeu, né? Os animais europeus sentem muito mais, principalmente os cruzados de holandês. Então, eles vão sentir muito mais esse clima quente. Então, animais europeus, a partir de 20, 25 graus, eles já estão saindo da zona de conforto térmico. E o trabalho do produtor é manter esse equilíbrio térmico dele, tentar diminuir o impacto desse calor sobre o animal. E nisso a gente sabe que o animal em desconforto ele começa a gerar outros problemas. Então ele já não vai comer direito, o sistema imunológico dele não funcionará direito, então ele vai ficar mais predisposto a doenças, ele vai produzir menos e aí ele tem um impacto no bolso, né? A comida continua a mesma, mas a produção não vai seguir do mesmo jeito. E já o produtor de corte, né, o grande problema é que nesse período ele tem que fazer as estratégias e o produtor de corte normalmente trabalha com diferimento de pastagens, armazenamento de pasto para esse momento, diminui o suporte de área por animal, né? Diminui a quantidade de animal por área. Só que aí o desafio do produtor de corte já é nos momentos de transição, entrada e saída de seca. Então na saída de seca, onde começa a chover, ele não vai contar mais com essa palhada que ele tinha para fazer a alimentação desse animal e o broto que está vindo não vai sustentar. Então esse momento de transição é que requer as estratégias mais específicas. Enquanto você fala em estratégia, assim, tanto para leite quanto para corte, o produtor tem que pensar de diversas formas uma alimentação nessa época de seca, de transição e na época chuvosa, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Então assim, vamos caminhar para os dois lados, leite e corte, né? O produtor de leite, aquele que faz o sistema pasto e confinamento na seca, ele nesse momento de transição ele tem que ter esse cuidado também. Porque normalmente ele leva o animal no coxo confinado até o final da seca, começou a chover, ele faz a transição brusca para pastagem. Só que, como a gente sabe, a flora ruminal desse animal ela é muito rica e muito específica. Então, existem micro-organismos específicos para a digestão de certos alimentos e de outros não. Então, nessa fase de transição, a gente tem que fazer essa mudança de flora intestinal. E isso é toda vez que a gente vai fazer transição de alimentação, a gente tem que fazer isso de forma gradativa. Então, esse animal ele vai ter que
passar nessa migração lenta de um alimento de coxo, seja ele uma cana, seja ele uma silagem, para o alimento pasto. Então tem que ter esse cuidado maior. Para os produtores que já passam em confinamento, os produtores de leite que já seguem em confinamento, eles não vão sentir essa diferença. Simplesmente se adaptar às variações climáticas e ao bem-estar e conforto desses animais com essa variação de clima. Seja Barney ou Freestyle. O desconforto maior nesse momento é a condição climática. Porque nesses animais a gente vai trabalhar com o ITU, que é o índice de temperatura e umidade. Porque o calor, ele vem junto para ser avaliado o desconforto com a umidade. Então, se você tem uma alta temperatura e uma alta umidade, a capacidade de troca de calor pelo animal é pequena. O ambiente não permite essa troca pela alta umidade. Então, esse animal sente um desconforto maior. Então, quando ele vai para o período de chuva, é isso que esse animal vai ter. Alta temperatura e alta umidade. Então, ele tem esse desconforto. Nesse momento que nós dizemos, nós temos uma baixa umidade do ar. De certa maneira, é mais fácil para refrigerar essa vaca. Ela está com calor, mas tem baixa umidade. Se eu jogo água nesse animal e se eu ventilo esse animal, eu consigo fazer essa troca de calor e manter esse animal mais próximo da zona de conforto. Mas aí o produtor tem que ter essas estratégias de refrigerar o animal, que seja numa sala de espera, que seja no próprio galpão. Então a luta dele é essa. Quem é pequeno produtor, como é que faz nessa situação? Porque a gente sabe que não é a realidade de todo mundo conseguir isso. Né? Justamente. Então assim, o pequeno produtor, ele sofre por essa capacidade de investimento, muitas vezes, em sistemas de conforto. Então ele vai ter que trabalhar o máximo possível com cruzamentos dos animal que sofra menos. A gente sabe, como eu disse, que boa parte do nosso rebanho leiteiro está no cruzamento do holandês, europeu, porém a gente tem vários graus de cruzamento. Então, um produtor pequeno que às vezes não consegue investir tanto num sistema de refrigeração, ele pode trabalhar com um grau de cruzamento menor. Ele vai trabalhar com um animal meio sangue, 5/8. Mais voltado para o giro ali, mais voltado para o giro ou para um indiano, né? Um animal que vai tolerar temperaturas maiores ou um desconforto maior, né? Pelo próprio perfil da raça. Agora, se ele começa a aumentar o grau do europeu no seu cruzamento, aí ele vai ter que investir. E a gente sabe que muitas vezes esse investimento pode parecer alto inicialmente, mas é um investimento que se paga muito rápido pela diferença de produção de leite, porque o desconforto causa uma queda de produção muito sistemática. Então, às vezes, ele consegue aí com pequenos investimentos em refrigeração, numa sala de espera, que ele consegue aumentar aí de 5% a 10% do leite. Então, é um investimento que aí no prazo de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, ele está pagando esse investimento. Então, a gente às vezes tem é só a rede gerenciar. privada que faz isso também, mas tem a pública também, vários investimentos na cadeia de leite, né? Tanto aqui em Goiás quanto no restante do país, né? Sim. Então, assim, a gente tem financiamentos que podem permitir isso e principalmente apoios técnicos, né? Como você disse, a gente trabalha junto ao Senar. O Senar, ele tem hoje uma assistência técnica e gerencial que auxilia muito nessa tomada de decisão. Então, uma tomada de decisão dessa com apoio nos índices financeiros da propriedade e índices zootécnicos, ou seja, os índices relacionados ao desempenho produtivo do animal, podem embasar essa tomada de decisão. E ele faz isso muito mais seguro. Então, a ideia é que o produtor, sabendo como que ele vai investir esse recurso, ele tem uma segurança muito melhor e ele vai ver a luz no fim do túnel. Então, ele vai ver que não é o caro. Na verdade, é um investimento que se paga e ele vai ter uma evolução no seu processo produtivo. Só abrindo um parêntese nessa questão, inclusive a gente vai trazer aqui o Dirceu Borges, que é o superintendente, né, que vai trazer todas essas informações aí, que é daqui de Goiás, mas ele vai trazer sobre o CNA Fiagro, que é uma opção de crédito que a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, está trazendo para os produtores, principalmente pequenos e médios, que não têm essa condição de estar conseguindo grandes fundos, né, grandes investimentos aí na sua propriedade. Vai ter essa opção de crédito, você já pode ficar pesquisando aí, inclusive já no nosso site a gente já ensina como o produtor pode tentar uma proposta aí. Isso, o Fiagro ele veio para atender esse perfil de público, esse público que precisa de um crédito sem tanta burocracia e principalmente esse Fiagro ele está se baseando nesses produtores assistidos. Né? Então, um produtor assistido tecnicamente, a chance dele não pagar ou dele ter insucesso no seu investimento é muito menor. Então, isso já barateia o custo desse dinheiro a ser emprestado
por conta dos seguros embutidos. Então, a ideia é isso, a gente está fomentando para que esse produtor venha para dentro do sistema, seja assistido, tenha a ideia de um investimento consciente e ele vai ter esse FIA como linha de crédito para apoiá-lo neste investimento. Bacana. Assim, jornalista gosta de números, produtor rural também ama números, né? Se tem uma média, por exemplo, a maior raça que é produzida, que produz leite no país é 80% é girolando, né? A gente não sabe a questão dos cruzamentos, né? Da quantidade de gir, de holandês ou de indiano que você disse. Mas se tem uma média de queda de produção com relação à temperatura? Sim, a gente tem. E essa queda ela é bem proporcional ao grau de cruzamento. Então, em situações de desconforto, quando esse animal sai esse ITU, desse índice de temperatura e umidade confortável para ele, animais acima de 3/4, eles vão ter impacto aí, alguns trabalhos mostram, de 20%, 15% de diminuição de produção. 3/4 para o holandês. Isso, 3/4 para o holandês acima. Então aí está seguindo 7/8 e caminhando para o animal puro, né? Nesses animais meio sangue 5/8, o impacto é menor, mas não deixa de ter. Então, aí são esses impactos de 5% a 10% que a gente observa aí na maioria dos trabalhos, o que eles mostram de impacto produtivo direto aí. Fora outros impactos, que aí, como eu disse, um animal em desconforto térmico, ele, além de produzir menos, ele vai ter alteração de comportamento. Uma vaca de leite com calor, né, vamos dizer assim, ela vai passar menos tempo deitada e mais tempo em pé. Por quê? Porque ela vai tentar uma posição mais confortável para trocar calor. E a troca de calor desse animal é pela pele. Então, esse animal em pé, ela passando mais tempo em pé, ela vai sobrecarregar os cascos. Então, ela começa a ter predisposição a problema de casco. E aí, o animal com casco ruim, ele não anda, ele não come, ele não bebe. Então, aí você começa um ciclo de problemas nesse animal, que vão levar a perdas maiores. E aí, a gente sempre relaciona índice de desconforto térmico com aumento de problema de casco. E à medida que eu aumento o problema de casco, às vezes eu tenho tanto diminuição de produção, como diminuição de fertilidade desse animal e aumento de probabilidade desse animal ser descartado. Porque se ele não produz bem, se ele não se reproduz, o caminho dele é o descarte. E fora que o descarte, quando a gente fala assim, né, tem uma certa perda para o produtor em questão de valores, né? Sim, e às vezes é um descarte que não é por demérito do animal, não é porque geneticamente ele é ruim, é porque ele teve um problema fisiológico acarretado por outros erros de manejo, né? Então, esse animal tem um potencial genético produtivo muito bom, mas ele não expressa porque o meio não está adequado. Por isso que na pergunta anterior eu respondi isso. Às vezes, se eu não tenho condição de promover um ambiente adequado com o meu animal, às vezes eu estou com o animal adequado no meu sistema. Tá com o animal adequado, mas do jeito errado. Isso. Ou eu tenho que mudar o sistema ou eu tenho que mudar o animal. Porque essa é a base para funcionar. E na pecuária de corte, como que o animal se comporta nesse período de seca? Assim, a gente tá falando pecuária de corte de leite para a gente englobar toda a pecuária como um todo. Então, falando de corte, grande parte da nossa produção, 80% dela é Nelore. A gente sabe que é um zebu que vem com uma carga de rusticidade grande. Sim. Mas não deixa de sofrer com essa secura, né? Sim. E aí vai estar muito mais ligado, lógico, ele tem o desconforto, ele vai ter menos tempo exposto ao sol buscando alimento. E ele vai ter menos oferta de alimento de qualidade, porque você vai ter esses animais, né, nos sistemas tradicionais, ele vai estar em sistema a pasto, e o pasto, nesse momento, o capim ele vai estar com a folha lignificada, mais dura, e com menos nutrientes, menos proteína, porque essa proteína foi alocada para outro sistema na planta. Ele foi para semente, ele foi para formar a parede celular. Então, esse alimento ele é menos nutritivo. Então, a gente tem estratégias nutricionais para diminuir esse impacto, que é a adição de ureia, adição de proteína na dieta, seja ela proteína verdadeira ou uma fonte de proteína, que é o caso da ureia, para que a gente consiga melhorar ou diminuir o impacto dessa diminuição de qualidade desse capim. Porém, o que é notório é, como eu disse lá no início, a gente diminui a capacidade de suporte. Então, o produtor que não tem não se planejou para diminuir essa capacidade de suporte, ele vai sofrer. Então, alguns produtores eles vão ou vender animal na entrada da seca, ou confinar algumas categorias para desafogar os pastos, para que no momento de saída desses pastos, ou seja, começa a chover,
esse capim tem a folha suficiente para fazer fotossíntese e crescer. Agora, se eu não diminuo o número de animal e esse animal vai comer mais do que devia desse capim, esse capim não vai ter folha para fazer fotossíntese na volta da seca. E aí então não vai ter uma rebrota. Ele vai ter uma rebrota muito mais demorada. E aí essa rebrota ela vai acontecer por conta dos nutrientes que foram guardados nas extremidades da raiz. Então, você faz com que a raiz diminua de tamanho, porque eu gastei a extremidade dela fazendo nutriente para gerar essas primeiras folhas, e uma planta com menos raiz, ela tem mais dificuldade de coletar água e nutrientes do solo. Então, é uma planta que, com o passar do tempo, se eu for retomando esse manejo errado, ela vai morrer. E é o que a gente vê, aumento de cupim no pasto, aumento de plantas invasoras e com um certo tempo de ciclo assim, você perde o pasto, vai ter que fazer uma nova forma desse pasto. Então o produtor ele já tem que pensar mais por esse lado. Então é manejar corretamente. E pensando nos animais, a gente pensa que o seguinte, na saída da seca e entrada da chuva, a gente vai estar startando o quê? A estação de monta. Então, quanto melhor eu vier com essas vacas que estão paridas nesse período de seca, quando eu volto o período de chuva, eu não vou ter problema reprodutivo com elas, porque elas já vão entrar logo em monta. Agora, se esse animal vem muito sentido, muito magro do período de seca, a hora que vem o período de chuva, muitas vezes ela demora a recuperar a escória corporal e ela vai entrar em ciclo só no final da estação de monta. Então, cai a fertilidade. Aí também. Ela vai diminuir a fertilidade, porque fisiologicamente para o animal, ele prefere manter-se viva do que reproduzir. Reprodução é secundária. E aí ela vai só voltar à reprodução no final do período de chuva que ela conseguiu melhorar o score corporal. Porém, mais um ciclo de estação de monta dessa, por ela estar sempre parindo e empreendo, no final ela vai ser excluída pelo tempo e não por incapacidade genética desse animal. Então eu posso perder um animal bom também por um manejo errado nesse período ou nessa transição. E isso acontece muito, assim, você tem percebido isso ao longo principalmente dessa produção do Centro-Oeste, porque a gente fala de um clima assim, de deserto mesmo nessa época do ano, né? Sim. Então assim, o produtor cada vez ele vem se conscientizando mais, mas quanto mais profissional o produtor fica, menos isso acontece. Mas a gente continua, né, informando e por isso volta a falar. O Senar hoje ele é muito feliz com a assistência técnica. Então, tanto o produtor de leite como o produtor de corte, ele pode ser assistido gratuitamente pelos nossos técnicos. É só entrar em contato com o sindicato rural mais próximo da sua propriedade. Por quê? Porque o técnico ele vem para diminuir esses impactos, ou seja, trabalhar junto com o produtor alternativas que diminuam de acordo com a realidade do produtor, que a gente sabe que o nosso estado é gigante e que tem estratégias e mudanças que podem ser feitas, né, diferente no norte como no sul do estado, né? Então é bom que tenha um técnico local avaliando a condição específica. Até o estilo de animal muda, né? De uma ponta do estado para outra. Até o animal, o cruzamento, então tudo isso muda. E o produtor que vai se manter é esse produtor que se profissionaliza pensando nisso, né? Em acertar bem o animal e acertar o manejo para esse animal. Então, ele vai fechar as duas coisas para que ele tenha índice de produtividade, né, condizente. E falando nisso, olha, o Senar está presente no estado inteiro, a gente sabe. Aonde não tem um Senar naquele município, tem um subsidiado, né? É só você procurar, por exemplo, se eu não me engano, Britânia cobre algumas regiões. Sim, tem sempre um chuveirinho ali, né? Cobrindo o produtor rural. Então, assim, a gente atende hoje com mais de 140 parceiros, hoje diretos da casa. E alguns municípios a gente tem a extensão de base, seria uma cidade próxima que é atendida pelo mesmo sindicato, e quando não é extensão de base, a gente atende pelo parceiro mais próximo, na maioria das vezes um sindicato rural mais próximo. Então, a gente tenta atender da melhor forma possível os 246 municípios do estado de Goiás. E é atendido mesmo, se você precisa de ajuda, o Senar está aí para você. Continuando em pecuária de corte, uma coisa que eu vi muito numa pesquisa da Embrapa que saiu, inclusive Embrapa Pecuária de Corte, eles indicaram num confinamento você sombrear. Sim. Porque você ajuda. Eu queria que você falasse sobre isso, se você tem percebido os produtores rurais até preocupados com esse assunto, principalmente no Centro-Oeste, que é esse climão assim de secura, né? Sim. Como você disse, assim, apesar do nosso rebanho ser de corte base Nelore, né, que sofre muito menos, não quer dizer que ele não sofra com impacto ambiental, claro, de estresse térmico, da mesma forma. E hoje, assim, as pesquisas mostram que se eu consigo dar conforto térmico para esse animal, eu melhoro também a conversão alimentar. Então, o que ele vai comer vai se transformar, ele vai gastar menos energia para
para proporcionar o conforto térmico. Então, a via de gasto energético dele vai ser destinada à produção de carne e gordura e não a se manter termicamente, né, nessa homeostasia. Porque o organismo ele vai desencadear algumas tentativas de adaptação. E o extremo do desconforto é o animal ficar parecendo um cachorro, colocar a língua para fora e ficar respirando ofegante. Isso é uma tentativa extrema de tentar entrar em homeostasia, ou seja, em conforto térmico. E isso gera desgaste produtivo. O animal também de corte, ele também vai ter baixa de imunidade quando ele está em estresse. E essa baixa de imunidade também causa sérios problemas. E aí você alia isso a um confinamento onde eu tenho mais animal por área, né, um adensamento de área, e que nesse período seco eu tenho a produção extrema de poeira. Então, poeira, baixa umidade, baixa imunidade desse animal, estresse térmico, esse animal vai estar propenso a várias doenças, e doenças bacterianas e virais que podem causar uma quebra muito grande de produção nesse confinamento. Então, por isso, hoje, também nos confinamentos, a gente trabalha com produção de conforto. Seja ele através de cobertura, seja através de aspersão de água nas baias para diminuir poeira, melhorar conforto térmico. Então, irrigação nas baias mesmo? Irrigação nas baias mesmo, para manter úmido, né, para que a gente consiga esse conforto, que é um dos problemas que a gente tem, tanto no corte como no leite. Então, vacas confinadas em sistema de compostagem, um dos grandes problemas é manter a cama viva, porque a cama de um composto ela é viva, micro-organismos trabalhando. E nesse momento, com a secura extrema, eu posso baixar tanto a umidade dessa cama que eu posso ter mortalidade de micro-organismos. Então, também a gente tem que manter essa umidade dentro dos padrões. E o animal também, tanto de leite quanto de corte, se comporta em estresse térmico de formas parecidas? Sim. Ele vai ficar mais tempo em pé, ele vai começar a aumentar a frequência respiratória e cardíaca, consequentemente, e no extremo ele vai atingir posturas de respiração ofegante, língua para fora, como eu disse, parecendo um cachorro respirando. É onde o cachorro equilibra. Às vezes as pessoas pensam que ele está sorrindo, não, ele está equilibrando o calor, tentando equilibrar, porque diferente da gente, esses animais, eles não têm uma troca de calor através da sudorese. Então, eles vão trocar mais pela pele, pelo contato do ar com pele e pelo contato do ar e respiração. Então, é uma tentativa disso. E o produtor rural de pecuária de corte, como que ele pode preparar a pastagem, assim, a diferença de pastagem para essa época, principalmente que agora ele está pensando no pasto dele, né? Sim, sim. Então, assim, um bom manejo de pastagem é o primordial para isso. Então, o bom manejo, ele está dentro de pensar qual é a altura máxima desse capim para que o animal entre para fazer o corte e a altura inferior ou a altura de retirada. Então, um dos grandes problemas é cuidar do adensamento de animal de acordo com a produção de folhas ou de crescimento desse capim. E um dos maiores erros é isso, o produtor descuidar nesse manejo e colocar animal a mais ou tempo a mais nesse pasto e que faça um rebaixamento sistemático. E aí, como a gente falou, a rebrota fica muito mais demorada. E aí, quando eu volto esse animal, ele já pega esse capim em menor tamanho e ele força muito mais o crescimento. E aí, esse ciclo vai estragando. Então, o ideal é que ele faça primordialmente um bom manejo de altura de entrada e saída. E isso sempre é ajudado pela divisão de pastos. Então, a gente dividir mais os pastos facilita a gente manejar corretamente pastos. Ali nos piquetes, né? Isso, nos piquetes. Porque pastejos com muitos dias fica mais difícil de você manejar essas alturas de corte. Então, dentro de um mesmo ciclo de pastejo, às vezes o animal come rebrota. E é isso a gente não quer dentro de um ciclo de pastejo. Então, dividir melhor no sistema de piqueteamento, obedecer a altura de entrada e saída de acordo com o tipo de capim, porque cada capim tem sua altura específica, e principalmente trabalhar perfil de solo. E agora já começa esse trabalho. Como você disse, o produtor agora já tem que estar pensando no capim da chuva. E aí ele já tem que estar com a sua análise de solo, para entender se eu tenho que fazer uma correção de calcário ou não, ou se ele vai ter que fazer uma adubação, qual vai ser essa adubação, né? Porque a gente sabe que é primordial a gente corrigir principalmente os 3 macroelementos, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e ele só vai fazer isso de forma correta se tiver uma análise de solo. Então, agora é primordial que ele já comece a pensar com a cabeça para o período das chuvas, porque a seca já tinha que estar remediada. E pensar também na semente ideal, né, que ele vai produzir, né? Porque Sim. nem sempre o que um está produzindo, o outro. Isso. Então, assim, conhecer o perfil de solo, fazer uma boa análise de solo, ela também ajuda a entender qual capim
irá se adaptar melhor. Porque alguns capins, eles têm uma produção maior de massa e uma qualidade melhor, só que eles exigem um nível de fósforo do solo maior. E solos de começo de manejo ainda tem um perfil de fósforo muito baixo. E às vezes se eu coloco esse capim sem ter esse perfil, eu posso perder essa forma do meu pasto. Então é entender, né, de acordo com a condição climática também, qual que é o capim ideal, qual que é o melhor capim para se adaptar naquela minha condição específica. Da mesma forma que eu tenho o animal, o cruzamento específico para o meu ambiente, eu também tenho que optar pelo capim específico para o meu ambiente ou para aquele ambiente momentâneo ali. A gente sabe que o pecuarista que trabalha com confinamento e semi-confinamento, ele está cada vez mais tecnificado. Não tem como continuar na atividade se não for. Mas, partindo do pressuposto que nem todo mundo está indo na mesma leva, todo mundo tem mesmo acesso à informação, queria que você falasse, nesse período de seca e também de transição, o produtor que trabalha com semi-confinamento tem alguma especificidade que ele tem que fazer? Por exemplo, ele está agora com os animais confinados, depois ele vai passar para o animal para o pasto. Ele tem que pensar nesse período de transição alguma alimentação diferente, alguma questão dessa da seca para a chuva? Sim, são alimentos diferentes, né? Como a gente falou lá no início, o alimento de coxo ele vai ter um perfil diferente do alimento pasto. Então, nesse momento de transição, o primeiro cuidado é esse. Nunca faça essa transição brusca. Então, ele faça a transição gradual, ou seja, ele come período de pasto e em outro período é complementado no coxo, até que ele faça a transição 100%, do coxo para o pasto ou do pasto para o coxo, né? Para que ele faça essa adaptação do aparelho digestivo dele para esse alimento diferente. E principalmente a alimentação complementar, que são os alimentos concentrados aí, né? Que eles vêm para fechar o que o volumoso não está fechando na dieta do animal. Então, o alimento concentrado, a famosa ração que a gente dá para a vaca, né? Ele é específico para que tipo de alimento volumoso ele está comendo. E um dos erros que a gente vê muito grande é o produtor, principalmente o produtor de leite, achar que uma ração de alta proteína, um concentrado de alta proteína, vai funcionar o ano inteiro. Então, isso depende do alimento volumoso. Então, um pasto bem manejado, em que a gente teve o cuidado de corrigir solo, adubar e fazer uma boa produção de matéria, por perfil de alimento, o pasto ele é mais proteico do que energético. Então, se eu trabalho com alimento concentrado para complementar com uma alta proteína, eu vou dar um excesso de proteína nesse animal. E um excesso de proteína é tão ruim ou mais do que a falta de proteína. Por quê? Porque o animal com alta proteína, a proteína em excesso ela tem que ser retirada do organismo, ela tem que ser metabolizada. E para metabolizar, o que eu uso? Eu uso energia. Se está faltando energia da dieta, ela vai arrancar a energia da onde? Da carcaça. Então, o animal com muita proteína, ela vai emagrecer. Ela vai diminuir a produção de leite. O produtor, às vezes, achando que está dando uma proteína alta na ração, está resolvendo, às vezes, ele está causando um outro problema. Tá? Então, nesse momento, ele tem que adaptar a proteína de acordo com a proteína que esse animal está recebendo via volumoso. Então, na média, animais que estão a pasto, a gente vai trabalhar com rações concentradas com um perfil menor de proteína. E aí a adequação depende do técnico orientar. Agora, quando eu trabalho com alimento de coxo, normalmente a maioria deles vão ter uma proteína mais baixa. Seja ele uma cana ou a própria silagem de milho, por melhor de qualidade que ela seja, ela vai ter um excesso de carboidrato pelo perfil do milho. Então, eu preciso sim, nessas dietas, aumentar a proteína do concentrado. Então, o produtor ele vai ver que o concentrado que ele vai dar para esse animal é variável de acordo com o alimento. E às vezes, mesmo sendo no período de seca, ele está trabalhando com silagem de milho, mas dele fechar silos diferentes, às vezes tem perfil de qualidade de planta no momento de colheita que é diferente. Às vezes o silo 1 é diferente do silo 2, ele vai ter que variar a proteína. Então sempre a gente fala, o auxílio do técnico próximo ali é sempre salutar para auxiliar o produtor a fazer esse acerto de dieta desse animal. Ao longo do ano a dieta vai mudando, vai variando. É comum ser uma dieta toda pro ano inteiro? Em alguns casos sim, principalmente produtores que não têm essa orientação. Ele, como eu disse, ele acha que eu vou dar uma ração de mais alta proteína que eu estou acertando a vida dela. Então, eu estou dando a melhor comida. E como a gente
viu aqui, nem sempre a alta proteína vai resolver o meu caso. Tem que ser bem personalizado, né? Bem personalizado. Não é aquele negócio, ó, o vizinho tá fazendo assim, vai dar certo. Esse é um dos grandes erros, né? Olhar o que o vizinho tá fazendo Colocar e tentar... o braço na cerca, fulano, o que você tá usando? E tentar reproduzir do lado de cá. Só que são, né, realidades totalmente diferentes. Então o produtor ele tem que ter bem antenado nisso. Né? Às vezes a divisa de cerca divide muita coisa. Divide solo, divide fertilidade, divide coisa demais. Esses dias a gente recebeu um especialista em solo aqui, ele falou que um solo do lado do outro pode ser completamente diferente a depender do que toda a geração daquela família de produtores rurais utilizar no solo. Principalmente, a gente tá falando, muda perfil de solo, muda a capacidade gerencial de quem tá ali, muda muita coisa. Então, o produtor ele tem que entender que cada caso é um caso. E aí eu volto a bater na tecla. Um produtor assistido é um produtor que vai se destacar. Como você disse lá atrás, o mercado ele não permite mais erros, né? Então o ganho é muito justo, muito apertado, então o produtor ele tem que diminuir, principalmente o produtor de leite, que ele é tomador de preço, ele não consegue, a margem em vários momentos ela é muito apertada, então ele tem uma margem de erro também da porteira para dentro muito pequena. E o produtor de corte, ele vive também esses ciclos produtivos, né? Então, ele também tem essa margem variável. Então, ele já saiu de arroba lá em cima e veio para arroba aqui embaixo. Então, ele tem que se adaptar e também mudar as dietas de acordo com o que o mercado oferece. Então, a capacidade de gestão para trabalhar com isso é que faz a diferença do produtor. E aí, volto a falar, a assistência técnica junto, ela faz essa diferença. Ela auxilia na tomada de decisão. Não que a gente sempre vá acertar, mas se a gente tem um embasamento técnico com índices econômicos, índices zootécnicos da propriedade, é mais fácil eu tomar uma decisão mais acertada. E quando a gente falou de semi-confinamento, agora confinamento completo, seja para leite, para corte, tem alguma especificidade ao longo dessa cadeia, desse ciclo produtivo, ao longo do ano, mudança de estação, de alimentação, que o produtor precisa ficar atento, principalmente nessa transição de seca para chuva? Na verdade, assim, no leite, a gente vai estar falando sempre dessa questão climática, conforto térmico. Então, a gente vai trabalhar para esse animal que é confinado o ano inteiro. Com certeza o perfil genético é um perfil que vai sofrer muito mais com essa variação. Então o produtor vai ter que ter muito mais cuidado, né, nessa questão de refrigeração, de cuidado térmico desse animal para não ter impacto. E no leite a gente vai ter mudanças muito maiores na questão de lotes produtivos. Né? Então, se é uma vaca que está no lote A, B ou C, ou de alta produção média, ou uma vaca no final de lactação, ela vai ter variação na sua produção de leite. E ela vai ser diferenciada na alimentação de acordo com esses lotes. Então, a gente sempre tem o cuidado de separar esses animais por lotes de acordo com a produtividade. Porque se eu coloco uma vaca com uma produção baixa, ou seja, uma vaca que já está no final de lactação, que normalmente ela já tem uma queda de produção, se eu coloco ela para comer como se fosse a melhor vaca da propriedade, ela vai engordar porque ela não vai ter potencial de produzir e o excesso de nutriente vai se converter em gordura. E não é isso que a gente quer. Então, o cuidado maior seria esse cuidado de fazer bem essa divisão de lotes e adequar bem as dietas de acordo com cada lote, para expressar melhor. E no caso do corte, né, que a gente vai preferencialmente confinar nesses períodos, a maioria, né? Apesar de ter produtores que já confinam o ano inteiro, né? Aí o cuidado é específico também com essa fase, né? Fase inicial, fase de terminação, porque no momento a gente quer fazer músculo, no final de terminação a gente quer fazer mais gordura, então a gente também tem que mudar o perfil da dieta. Então se eu quero fazer mais gordura, eu tenho que jogar mais carboidrato na dieta e vice-versa. Se eu quero fazer proteína, se eu quero fazer músculo, eu tenho que pôr proteína. Então isso é de acordo com a categoria e com a fase que ele está do confinamento. A gente queria conhecer mais o Sáudio. Sáudio, como que foi virar médico veterinário, entrar nesse universo? Já vem de família, de berço? Já veio, assim, para quem tá na área agrária, já normalmente tem que ter o pezinho na roça. Tem que ter o pezinho na roça, então assim, a família sempre foi do interior. E aí eu, ali na fase dos 11 a 13 anos, meu pai conseguiu comprar uma propriedade e aí eu comecei a viver esse ambiente mais intensivamente. Gostei, e aí eu já direcionei minha vida para ir para a veterinária. E como a propriedade era pequena, a gente
né, caminhou para o leite, né? E aí a minha formação priorizou o leite, apesar de quando eu saí, as minhas experiências elas foram para os dois lados, leite e corte, né? Trabalhei bastante tempo com corte, né? Numa primeira consultoria que eu trabalhei. Tive uma passagem no ramo de vendas, de laboratório, e depois, né, com muita felicidade, eu vim para o Senar, né? Que estou até hoje aqui trabalhando. Inclusive, ele me deu aula de produção animal. Explica como é que foi essa passagem de dar aula aí pra galera que tá chegando, porque lá você pega gente de todo estilo. Eu mesmo sou jornalista, mas sou jornalista do agro há 10 anos, fui parar lá para poder entender esse universo. Não adianta eu estar aqui falando, né, informando você, tentando trazer notícias e não conhecer o universo de dentro. Não tem a propriedade, né? Tem aluno de todo tipo, né? Você chegou a lidar. O Senar, ele passou por grandes crescimentos, né? Eu sempre brinco, eu estou há bastante tempo lá, eu vim acompanhando boa parte disso. E o Senar no começo, ele trabalhava só com a parte de capacitação, treinamento de formação profissional e promoção social. E com o crescimento natural e exigente do mercado, a gente foi atendendo outros públicos, onde a gente chegou nos cursos técnicos, né? E aí o curso técnico, ele mirou um público diferente, né? E a sua turma foi uma das primeiras, né? E era uma turma que foi bem bacana, porque ela foi bem eclética. Você lembra? Opa, tinha psicóloga, tinha advogada, né? Então tinha... Tinha produtor rural, tinha agrônomo. Rural, a galera da agronomia, claro que... a maioria, né? A maioria, mas tinha a galera da comunicação bastante, querendo aprender, né? Foi um desafio novo, porque era um público diferente que eu já lidava, né? Então, na instrutoria e tudo mais, a gente trabalhava estritamente com produtores, e lá a gente trabalhou com esse público diferenciado, foi muito bom. Né, conhecer esse público diferente e aprender com esse público diferente foi muito bom, foi experiência muito boa, acho que passei uns 4 anos ainda, né, nessa parte, e lá a gente pegava as matérias da veterinária, produção, parte de gestão, gerenciamento, era muito bacana. E você foi uma boa aluna. Tirava boas notas, eu me esforçava. Na coordenação regional, como é que funciona? Hoje você está na parte metropolitana, como é que é o seu trabalho? Isso, o Senar, né, como eu disse, por esse crescimento óbvio, ele precisou regionalizar o seu atendimento com os parceiros. Então, hoje nós somos divididos em 12 regionais, né, para atender todos os extremos do estado. E o serviço direto é a gente fazer essa interlocução do portfólio do Senar com os parceiros ou com o nosso público lá na ponta. Então, hoje o trabalho é levar esse grande portfólio que nós temos, com mais de 200 ações aí, de treinamentos, programas especiais, cursos EAD, cursos técnicos, mais alguns programas de premiação, como a Agrinho, que a gente trabalha com o público das escolas. Então, é fazer com que todo esse portfólio chegue à ponta e seja distribuído igualitariamente, e que todo mundo conheça o serviço Senar. Porque o Senar dos S é o que menos tem propaganda na ponta, né? Fora da nossa bolha, que é o meio do agro. Então, a nossa ideia é tentar levar da melhor forma possível todo esse nosso trabalho aí que o Senar pode oferecer. Puxando esse gancho já, partindo para o final, infelizmente, você que é produtor rural ou profissional do agro aí, já nas considerações finais do SAUD, eu queria que você falasse sobre esse trabalho de assistência técnica e gerencial, principalmente para a pecuária, que é o nosso assunto aqui de leite de corte, o que o Senar oferece, como que o produtor pode pedir essa ajuda, né? Às vezes ele não tem essa ajuda por falta de informação, não chegou até ele. Sim. Então, a assistência técnica gerencial foi um dos programas que também entrou nessa necessidade de mercado, de atender, porque os produtores, eles participavam dos treinamentos, mas eles precisavam de um a mais, de uma mão para estar junto. Então, o Senar, ele abarcou mais esse negócio, que é a assistência técnica. Então, ela é uma assistência técnica totalmente gratuita. O produtor vai ter uma visita de 4 horas mensal de um técnico, aonde ele vai fazer, junto com o produtor, uma sequência de avaliação e de inferências, né, que é um ciclo. Essa assistência, ela tem uma duração de 2 anos, né, o produtor vai ser assistido 2 anos gratuitamente, e todas as decisões são tomadas em comum acordo entre o que o produtor acha que pode colocar e o que o técnico indica, né, visando o melhor desempenho, né? Essa assistência ele vai acessar via parceiro, na maioria dos casos, como eu disse, sindicatos rurais. Ele vai ao sindicato, procura o sindicato, ou mesmo acessando o Senar. O site do Senar, ele pode pegar os contatos do Senar e ligar, que ele vai ser direcionado para a regional mais próxima.
Ele vai ter que preencher uma ficha de intenção, e essa ficha de intenção a gente junta aí de 25 a 30 fichas de intenção e desencadeia a abertura de um grupo para ser atendido. Né? Então, o técnico nosso hoje ele atende de 25 a 30 produtores nas cadeias, pecuária de corte, leite, apicultura, avicultura, agroindústria, piscicultura, né, ovino-caprinocultura. Então, dentro dessas cadeias, a gente vai juntar, né? Então, o produtor pode colocar sua carta de intenção, o sindicato vai juntar mais produtores, a gente starta esse grupo e começa a ser atendido. Como eu disse, ciclo de 2 anos de atendimento, e esse atendimento pode ser renovável aí para mais 2 ciclos. Então, ele pode ficar até 6 anos sendo atendido de forma gratuita aí. E os resultados que a gente vem obtendo, a gente sempre demonstra isso em dias de campo de demonstração. Nós tivemos recentemente, há uns 2 meses atrás, uma apresentação dia de campo de fruticultura em Jaraguá, apresentação do produtor de abacaxi. Né? Então, a gente sempre faz isso e sempre convida, né? A gente sempre convida o produtor a visitar o site Senar, que essas notícias, que é o Senar GO. Essas notícias de encontro lá, vai lá, visita, vê como é que é o trabalho, porque ele vai ver que faz a diferença e vai querer fazer parte desse time também. E muita gente, se você entrar no site sistemafaeg.com.br, na aba notícias, você vai ver muito produtor que estava desistindo da atividade, não tinha mais jeito para ele achava que não, pediu assistência técnica e hoje já está aí comprando casa, colocando filho na faculdade. Isso, e evoluindo. Mantendo o filho junto, né? Como você disse, o filho vai para a faculdade, mas volta para ajudar, fazendo a sucessão dentro da propriedade, porque a gente vem vendo isso, né? Esse fenômeno do envelhecimento do campo, né? Isso. Os filhos indo embora e os pais ficando sozinhos. Então, a gente tenta lutar contra isso, fazendo com que o campo tenha um ganho justo. E o ganho justo é fazendo com que a atividade seja produtiva. Sendo produtivo, os jovens vão querer ficar, gente, porque agro é bom demais. É muito bom. Segue lá, @SaudioVet, tá aí na tua tela, @SistemaFaeg também, todos os dias eles estão lá atualizando sobre tudo que tá acontecendo, inclusive os sites, os cursos, né? Tem também o aplicativo Senar Play, que pode entrar, tem mais de 118 cursos, se eu não me engano. Na nossa página também, agro2.com.br, a gente está sempre atualizando das novidades do Senar, da CNA, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e da Federação da Agricultura e Pecuária aqui de Goiás, a FAEG, sobre o Senar Goiás também. Saúde, muito obrigada pela sua participação, uma honra ter você aqui. Se você pudesse agora sentar na mesa com um pecuarista de leite e de corte, falar dessa época de transição, qual seria a sua consideração final para eles? Obrigado, Janaína, pelo convite. Para esse produtor se organize sempre, se planeje muito bem, planeje de forma escrita, planeje a sua alimentação de forma escrita, porque assim, muitas vezes o produtor planeja na cabeça, ele não coloca por escrito, e se não coloca por escrito, ele tem dificuldade de ver as falhas. Então, faça um bom planejamento. Então, o bom planejamento já direciona. E agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer, né, conversar aqui com você, e é sempre bom a gente falar do que gosta, né? Então, é fácil. É isso, falar do que gosta é fácil. A nossa missão do Agro aqui é te informar muito bem. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like, ative o sininho. Toda semana, 2 episódios de diferentes assuntos do agronegócio. A gente falou de incêndios de vegetação aqui, como o produtor pode fazer aceiros. Agora a gente já está falando de pecuária de corte. Vai vir aí recursos hídricos e por aí vai. Manda também, compartilha esse episódio com 5 amigos seus aí, pecuaristas de leite, de corte. Está precisando aí de uma ajuda, de um alívio, de uma assistência técnica nesse período de transição de seca para chuva, que está precisando se especializar para produzir melhor aí no campo. Espero que você tenha gostado. Na próxima a gente volta. Segue a gente em todas as redes sociais, @portalagro2. Eu fico com você e até a próxima. Tchau, tchau.